Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde informa à CPI que a Coronavac não está incluída no plano de imunização do ano que vem. Ministério da Economia corta mais de 90% do orçamento de pesquisas científicas. E os gols do empate entre São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. O Ministério da Saúde informou à CPI da pandemia no Senado que não deve incluir a Coronavac no Plano Nacional de Imunização no ano que vem. Começamos esta edição direto de Brasília com o Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. Fala para a gente, por gentileza, qual é a justificativa, Matheus? Boa noite, Salsi. São dois motivos principais. O status de uso emergencial, que continua na Anvisa, e a baixa efetividade em idosos acima de 80 anos. O Ministério da Saúde respondeu a um questionamento feito pela CPI sobre a descontinuidade do uso do imunizante. Segundo servidores da saúde, a Câmara Técnica não indicou a Coronavac como dose de reforço ou adicional e que, por isso, a Coronavac só tem indicação como esquema vacinal primário, o que não seria mais necessário no ano que vem. No Brasil, apenas as vacinas da Pfizer e AstraZeneca possuem o registro definitivo. Coronavac e Janssen ainda são usadas com autorização emergencial. Salsi. É certo, Matheus. Já conversamos de novo. E olha, dois estudos revelaram que a proteção oferecida pela vacina da Pfizer contra a Covid-19 diminui com o tempo. Em Israel, a primeira pesquisa contou com quase 5.000 profissionais da saúde e revelou que os níveis de anticorpos diminuem depois de 2 meses, especialmente entre idosos. O outro estudo, feito no Catar, mostrou que após 4 meses da aplicação da segunda dose, a proteção chega a 20%. Ambos os estudos mostraram uma forte proteção contra casos graves da doença. A cidade de São Paulo organizou um esquema especial de vacinação contra a Covid-19 nos 4 dias de feriado prolongado. Quem traz os detalhes para a gente agora é a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e para todo mundo. Pois é, de sábado até terça-feira, os postos de vacinação vão funcionar a partir das 8 horas da manhã. A gente lembra que podem se vacinar adolescentes a partir de 12 anos, também idosos com idade a partir dos 60 anos, profissionais da saúde, imunossuprimidos e indígenas com mais de 18 anos. Mais de 60% da população da capital já está totalmente imunizada contra a doença e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, na manhã desta sexta-feira, um novo lote com mais de 120 mil doses das vacinas deve chegar à capital. Salsi. Tá certo, Mari. Não tem justificativa para não tomar a vacina. Obrigada pelas informações. A Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas divulgaram uma estratégia conjunta para vacinar 40% da população mundial até o fim deste ano. O plano precisa de um financiamento equivalente a 45 bilhões de reais. Para as entidades, a distribuição equilibrada dos imunizantes é fundamental para que se tenha uma retomada da economia mundial. No começo deste mês, 56 países ainda não tinham atingido a meta de imunização. As aulas presenciais no Rio de Janeiro serão retomadas em toda a rede pública municipal. A gente vai conversar agora com o Leonardo Ack sobre este assunto. Léo, a gente já tem uma previsão para esta retomada? Olha, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Na verdade, o calendário prevê a retomada em 2 etapas por causa de condições logísticas e infraestrutura. No próximo dia 18, alunos da pré-escola do 1º, 2º, 5º e 9º anos do ensino
fundamental e também do programa de aceleração de ensino reiniciam as atividades presenciais. Na semana seguinte, o restante das turmas. Agora, a orientação de retorno às aulas foi dada pelo Comitê Científico que acompanha as medidas contra o avanço da Covid-19 na cidade. O uso de máscaras continuará sendo obrigatório nas escolas, mas não haverá o distanciamento entre as carteiras. O Rio de Janeiro tem a maior rede municipal da América Latina, com 1.543 escolas e 664 mil alunos. Salce. Muito obrigada, Léo, pelas informações. Boa noite para você. Nos Estados Unidos, o Conselho de Educação da Flórida votou a favor da punição de 8 distritos que exigiram o uso de máscaras nas escolas. Segundo o órgão, as escolas violaram a regra imposta pelo governo. A ordem era deixar para os pais a decisão de usar a proteção dos filhos. Com isso, o Conselho anunciou que vai reter os salários dos profissionais dos distritos escolares do estado. A Flórida é o terceiro estado com mais mortes pelo coronavírus no país. A mineradora Vale concluiu os acordos de indenização com familiares de todos os trabalhadores vítimas do desastre em Brumadinho. A Virgínia Nalon tem os detalhes agora pra gente. Virgínia, boa noite. De quanto foi o acordo, hein? Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O valor total dos acordos passa de R$1 bilhão. Foram 680 acordos desde 2019, num total de 2.400 pessoas. Entre os contemplados estão os filhos das vítimas, que vão receber auxílio creche, auxílio educação, além de plano de saúde aos companheiros e aos filhos até 25 anos. Outras 20 pessoas que não faziam parte do quadro de funcionários e que se sentiram atingidas de alguma forma pela tragédia não foram indenizadas. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem do Córrego do Feijão se rompeu, matando 270 pessoas. Salce. Tragédia, né? Muito obrigada, Virgínia. Um submarino nuclear dos Estados Unidos bateu em um objeto desconhecido enquanto navegava por águas internacionais do Pacífico. O incidente, que aconteceu no fim de semana próximo ao sul da China, foi confirmado nesta quinta-feira pelas autoridades norte-americanas. Ao menos 11 marinheiros ficaram feridos, mas nenhum com gravidade. O submarino segue agora para o território americano de Guam, onde deve chegar nesta sexta-feira. Porto Alegre retoma nesta sexta-feira a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. O Jairo Bastos tem os detalhes pra gente. Oi, Jairo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A normalização acontece depois de 2 dias sem aplicação por causa da falta do imunizante. A capital gaúcha recebeu uma nova remessa com 38 mil doses no final da manhã desta quinta-feira para essa retomada. Outro lote com mais de 500 mil de vacinas de 3 farmacêuticas chegou para ser usado como dose de reforço para idosos, pessoas imunodeprimidas e trabalhadores da saúde, e ainda para a segunda dose. Por enquanto, mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas por aqui e mais de 800 mil pessoas estão com esquema vacinal completo. Salce. Muito obrigada, Jairo. Nos Estados Unidos, uma pesquisa apontou o risco de danos cardíacos em pessoas recuperadas da Covid-19. Segundo os pesquisadores, a chance de um ataque cardíaco no primeiro ano de recuperação aumenta de acordo com a gravidade da doença. O estudo concluiu um risco quase 6 vezes maior de parada cardíaca em pacientes internados pelo coronavírus. Os cientistas compararam danos de pessoas curadas da Covid com outras que não contraíram a doença. O litoral de São Paulo se prepara para mais um feriado com cidades cheias. De Santos, a repórter Fernanda Burger atualiza as informações para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite, Salce. Segundo a Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, mais de 1 milhão de veículos devem circular pelas rodovias que dão acesso ao litoral paulista nesse feriadão. A rede hoteleira da Baixada Santista espera ocupação de 90%, apesar da previsão do tempo não ser muito animadora. Deve chover até segunda-feira.
Também haverá reforço de policiamento nas praias mais movimentadas. Esse é o segundo feriado prolongado após o fim das restrições de capacidade e horário em comércios, restaurantes e hotéis. Salce. É importante manter os cuidados. Obrigada, Fernanda, pelas informações. O governo da Índia anunciou que vai voltar a receber turistas a partir de 15 de outubro. Todos os vistos foram suspensos para estrangeiros em março do ano passado por causa da pandemia, claro. E atualmente, apenas viajantes com visto de negócio podem entrar no país. No início do ano, a Índia chegou a registrar 4.000 mortes diárias pela doença. Nesta quinta-feira, o país teve 318 mortes. Pernambuco tem quase 500 mil de pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Vamos saber o que está sendo feito para zerar essa fila com Marcos Marinho, com Rubens Marinho, aliás. Tem os detalhes. Oi, Rubens. Boa noite, Salsi. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde vai ligar para quem está com a aplicação em atraso. Há 254 mil pessoas com a segunda dose da vacina da AstraZeneca para receber, 135 mil para a Pfizer e 95 mil para tomar a Coronavac. O levantamento foi feito a partir de dados preenchidos por 93% dos municípios pernambucanos. Mas, apesar dos atrasos, o governo de Pernambuco estuda a liberação do uso de máscaras no estado, com 80% da população com imunização completa. Do total, pouco menos da metade, o que corresponde a 49,74% da população concluiu o esquema vacinal. Viu, Salsi? Obrigada, Rubens, pelas atualizações. A Finlândia suspendeu a aplicação da vacina da Moderna contra a Covid entre homens jovens. A medida foi tomada depois do registro de um raro efeito colateral cardiovascular. A Agência de Saúde finlandesa afirmou que foram identificados 6 casos entre mais de 1 milhão de vacinados. Suécia, Noruega e Dinamarca também limitaram o uso da Moderna. Foi recomendado que homens com menos de 30 anos se vacinem com o imunizante da Pfizer. Aqui no Brasil, o Maranhão anunciou nesta quinta-feira o retorno das aulas presenciais nas escolas do estado. Quem traz os detalhes para a gente de como será essa retomada é a Sâmia Stephanie. Oi, Sâmia. Boa noite, Salsi. A Secretaria de Estado da Educação divulgou o cronograma com as datas da volta presencial nas escolas da rede pública do estado. O retorno vai começar com as turmas da 3ª série do ensino médio na quarta-feira. E no dia 13 de outubro será a vez dos alunos do 2º ano do ensino médio. E a partir do dia 18, todos os outros anos estão liberados para o retorno. Aulas de educação física e atividades culturais também estão permitidas. A decisão foi baseada na queda do número de casos e internações causadas pela Covid-19 no Maranhão. Salsi. Obrigada, Sâmia. Nos Estados Unidos, mais de 120 mil crianças perderam pais ou responsáveis para a Covid-19. Outras 22 mil perderam avós ou cuidadores secundários. A estimativa corresponde a um período de 15 meses durante a pandemia. Segundo a análise da revista médica Pediatrics, a perda de um parente próximo pode gerar traumas por toda a vida dessas crianças ou ainda pode levar as crianças órfãs a viver em situação de rua. No Rio Grande do Norte, quase 170 mil potiguares estão em atraso na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A Kadja Alves tem as informações para a gente. Boa noite, Kadja. Boa noite, Salsi. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu um comunicado em que orienta as pessoas a regularizarem o esquema vacinal. O alerta é sobre a circulação da variante Delta. Até agora, o estado tem 44 casos confirmados da cepa indiana. No Rio Grande do Norte, a imunização completa é exigida para acesso a eventos com público superior a 300 pessoas, como festas, estádios e teatros. Até o momento, 76% da população potiguara está vacinada com a primeira dose e 47% estão com o esquema vacinal completo, o que representa mais de 1.500.000 pessoas. Salsi. Obrigada, minha querida.
Na França, os testes de Covid não serão mais de graça para quem recusou a vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 6 milhões de franceses ainda não receberam nenhuma dose da vacina. A medida começa a valer no dia 15 de outubro e tenta estimular a vacinação e reduzir os gastos. Os testes custam o equivalente a R$ 280 e só serão gratuitos para quem tiver receita médica. O Ceará registrou 208 casos e 3 mortes pela variante Delta. O repórter Elmar Lima fala com a gente agora direto de Fortaleza. Oi, Elmar. Olá, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Entre os pacientes identificados com a cepa indiana, são 105 homens e 103 mulheres, com faixa etária predominante entre 20 e 49 anos. Os dados são da Fiocruz Ceará. Em relação às mortes, são 3 homens com idades de 41, 45 e 69 anos, 2 deles residentes de Fortaleza, que não tomaram a vacina contra a Covid-19, e o terceiro é um tripulante filipino de um navio que teve um surto enquanto estava ancorado aqui no porto do Mucuripe, na capital cearense. São 37 municípios no Ceará com infectados com a variante Delta, incluindo a capital cearense e mais 6 cidades da região metropolitana de Fortaleza. Salsi. Obrigada, Elmar, pelas informações. E olha, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 21.532.000 casos de coronavírus. São quase 600.000 mortos. Foram 451 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 54.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são mais de 20.609.000 pessoas recuperadas da Covid e mais de 323.000 seguem em acompanhamento médico. A Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação do deputado Daniel Silveira por ataques ao Supremo Tribunal Federal. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, o Ministério Público apresentou as alegações finais na ação penal em que o deputado é réu por ter divulgado vídeos com ataques ao STF. Segundo a PGR, Daniel Silveira é culpado nos aspectos constitucional e penal, pois o direito à liberdade de expressão só é absoluto quando considerações conflitantes mais urgentes não estiverem presentes. A condenação do deputado Daniel Silveira já foi solicitada 3 vezes pela PGR. Uma pelo crime de grave ameaça à autoridade, no caso, um ministro do STF, e outras 2 vezes por tentar impedir por violência ou grave ameaça o livre exercício de poderes da União ou de estados, previsto na Lei de Segurança Nacional. O STF ainda não marcou data do julgamento. Daniel Silveira está preso num batalhão da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. Santa Catarina tem 87 cidades em situação de emergência por causa da estiagem. As informações com o repórter André Holt. André. Boa noite, Salsi. Desde maio de 2019, grande parte do estado registra volume de chuvas abaixo do esperado. As regiões oeste e meio-oeste são as mais afetadas, com 4 cidades na cor vermelha, em situação crítica. No estado, são 7 cidades nessa classificação e Florianópolis está na lista. Outros 11 municípios seguem em alerta e 58 em atenção. A falta de chuvas já prejudicou a safra do milho do ano passado, que teve uma quebra de 30%. Isso elevou o custo de produção das agroindústrias de aves e suínos. Voltamos com você, Salsi. Exatamente, reflexo da crise hídrica. Obrigada, André, pelas informações. No Amazonas, a síndrome relacionada ao consumo de peixes, popularmente conhecida como doença da urina preta, tem tido um grande número de casos suspeitos. Vamos a Manaus com a Paloma Mendonça. Paloma, boa noite. Boa noite, Salsi. A Fundação de Vigilância em Saúde atualizou para 56 o número de casos suspeitos da síndrome de rabdomiólise em 10 municípios do estado. A doença deixa a urina escura, por isso é conhecida como doença da urina preta. De acordo com o novo boletim epidemiológico, Itacoatiara é o município com a maior quantidade de notificações. A equipe de Vigilância em Saúde diz ainda que o tempo entre a ingestão do peixe e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 6 horas. Mas assim como o diagnóstico, a relação entre o consumo do pescado
e a manifestação dos sintomas ainda está em análise. Salsi? Obrigada, Paloma, pelas suas informações. O número de votos favoráveis para ouvir Paulo Guedes na Câmara surpreendeu até a oposição. Parlamentares do Centrão e da base governista se juntaram pela convocação do ministro da Economia. O deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, explicou os motivos no JR Entrevista. Havia uma orientação do governo que não houvesse uma convocação. Então, a liderança do governo pediu aos partidos da base que votasse não a essa convocação. Porém, o assunto foi razão de notícias o dia inteiro e ficava muito difícil, até mesmo para os partidos da base de apoio ao governo, não votar a favor, talvez não uma convocação, mas um convite, mas que viesse. Por quê? Eu acredito o seguinte, se ele não vê que fez algo errado em ter contas em offshore, que ele então venha à Casa do Povo, porque ali ele vai ser ouvido pelo representante, os representantes do povo, e que esclareça. É aquele velho ditado que diz, e que está escrito em algum para-choque de caminhão, quem não deve, não teme. Então, eu votei para que aprovasse-se a convocação e que ele viesse e que ele possa, então, com toda a sua sapiência, dizer o porquê que ele não acha que seja errado ter esses investimentos em contas de offshore. Agora, o que chamou a atenção é que até mesmo a oposição se surpreendeu com o resultado do placar, né? Mais de 300 votos para a convocação do ministro da Economia. Nem a oposição esperava essa atuação. O Centrão, por exemplo, se reuniu bastante e dobrou a quantidade de votos para a convocação do ministro. Realmente todo mundo quer ouvi-lo, não é isso? Eu acredito que isso demonstra a postura do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, e uma maneira diferente de nós fazermos política. O Ministério da Economia comunicou à Comissão Mista de Orçamento o corte de mais de 90% dos recursos para ciência e projetos voltados à pesquisa. O Matheus Scavazini tem os detalhes agora para a gente. Matheus. Salsi, dos 690 milhões de reais previstos para a área de ciência e um projeto de lei do Congresso, sobraram 55 milhões, 8% do valor original. O corte atinge principalmente as áreas de bolsas científicas e a manutenção do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A mudança por parte do Ministério da Economia gerou um apelo de 8 entidades científicas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele tente reverter a decisão. O valor mantido deve garantir apenas a produção dos radiofármacos, que estava ameaçada pela falta de dinheiro. Os valores cortados serão direcionados a outras áreas, como defesa civil, cotas de moradia do Fundo de Arrendamento Residencial e infraestrutura hídrica. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. E no começo desta edição, a gente falou da intenção do Ministério da Saúde de não utilizar a Coronavac no Programa Nacional de Imunizações a partir do próximo ano. O ministro Marcelo Queiroga prometeu anunciar novidades nesta sexta-feira para a campanha de vacinação e agora à noite ele adiantou um pouco o assunto. As vacinas têm que ter o registro da Anvisa, né? Esse é o primeiro ponto. Por que tem que ser assim? Porque é assim que diz a legislação brasileira, né? Não há um consenso mundial de qual é a melhor estratégia para a vacinação. Mas até agora nós estávamos reunidos com especialistas discutindo isso, né? Então nós temos vários cenários, né? E tem um cenário que nós achamos mais plausível, que aí eu vou falar para vocês amanhã, de maneira mais detalhada, né? E para trazer para a sociedade uma segurança maior ainda em relação à nossa campanha de imunização. A sociedade brasileira já confia na nossa campanha de imunização. Nós temos 2 vacinas com registro definitivo e 2 vacinas com registro emergencial, né? A intercambiabilidade de doses é algo que está sendo estudado. Ela tem sido feita para o reforço ou para a dose adicional, usando-se a vacina da Pfizer. E isso os especialistas têm discutido e nós vamos trazer isso de uma maneira mais detalhada amanhã.
Pois bem, então vamos ver como está o andamento da vacinação no país. Lembrando que o vacinômetro leva em conta a população total do Brasil e não apenas os adultos. Em 24 horas, somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1.229.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. O país tem mais de 148.854.000 brasileiros vacinados, isso com a primeira dose, e mais de 97 milhões de brasileiros completaram a imunização. Alagoas tem mais de 2 milhões de moradores vacinados, isso com a primeira dose, ou seja, 62,59% da população. Em Minas Gerais, mais de 70% dos moradores estão vacinados. São mais de 15 milhões de pessoas. Em Mato Grosso do Sul, quase 2 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, e isso corresponde a 67,8% da população. E no Paraná, mais de 71% dos moradores tomaram a vacina, ou seja, mais de 8 milhões de pessoas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo. Depois que o Japão registrou queda nos casos de coronavírus na última semana, o governo anunciou que vai diminuir as restrições. Vamos até lá conversar com a Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Os níveis de alerta no sistema médico também foram reduzidos pela primeira vez em 10 meses. Nesta quinta foram 143 novos casos da doença aqui em Tóquio. Agora, a capital japonesa quer incentivar as atividades sociais, aumentando o número de turistas e espectadores em eventos esportivos. Num dos jogos da Liga Japonesa de Futebol, as autoridades permitiram a entrada de 1.800 torcedores a mais no estádio, além da capacidade máxima de 10 mil pessoas. Mas o principal objetivo é evitar uma nova onda da pandemia. Para isso, durante 3 semanas, as atividades no comércio, turismo e eventos e até nas escolas vão ser monitoradas. Salsi. Tá certo, Silvia. Eu continuo contigo porque você tem informações de que os Estados Unidos treinam as tropas de Taiwan e a tensão com a China vive uma escalada crescente, nos últimos dias. Pois é, olha, Salsi, segundo a mídia americana, cerca de 20 fuzileiros navais americanos treinam forças marítimas e terrestres taiwanesas há quase um ano. Os militares teriam chegado a Taiwan em novembro do ano passado para começar o treinamento. A informação não foi confirmada com as autoridades dos dois países, mas os Estados Unidos sempre declararam apoio à ilha asiática contra as ameaças da China. Nesta semana, aviões militares chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan. Foram 145 incursões no período de 4 dias. Os Estados Unidos fornecem armas a Taiwan, incluindo mísseis de defesa e caças. A China tenta retomar à força o controle da ilha. Salsi, volto com você. Obrigada, Silvia, pelas informações. Os Estados Unidos receberam o menor número de refugiados em 40 anos. Pouco mais de 11 mil pessoas foram aceitas entre outubro de 2020 e setembro deste ano. Foi o menor número desde a criação do Programa de Acolhimento a Refugiados em 1980. A administração Biden aumentou a cota anual para 62.500 refugiados neste ano. E agora o futebol. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira venceu a Venezuela por 3-1 em Caracas. Já no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos se enfrentaram no Clássico Paulista. Veja os gols. No Morumbi, o Santos abriu o placar no início do jogo. O uruguaio Sanches chutou colocado e fez 1-0. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo Nestor arriscou de longe e a bola desviou no braço de Balieiro. Pênalti marcado após o auxílio do VAR e que teve discussão entre Caleri e Luciano para saber quem iria bater. Caleri se encarregou da cobrança e empatou o jogo. Final, São Paulo 1, Santos também 1. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira. E logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.